Bom dia a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, reunidos nesta sala virtual para mais um momento de estudos, mais um momento que iremos dedicar a estudarmos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, como sempre fazemos e temos que adquirir este hábito de fazermos constantemente na nossa vida, agradecermos a Deus. Agradecemos a Deus infinitamente, em especial pela vida. Por Deus ter nos concedido mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência de que tanto necessitamos e que constantemente temos recebido desses nossos companheiros. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos. Agradecemos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado a todos os companheiros que têm nos acompanhado, que têm nos incentivado, que têm nos auxiliado de alguma forma, através de palavras, através de meditações, a seguirmos adiante na semeadura do Evangelho de Jesus ao longo da nossa estrada. Que possamos continuar, que possamos seguir adiante, semeando ao longo desta estrada chamada evolução. Hoje, 25 de abril de 2020, chegando mais uma vez para estes estudos, para estas reflexões. Obrigado a estes companheiros que já se encontram conosco. Recebam o nosso abraço fraterno e de gratidão. Que possamos seguir adiante com calma, resignação, paciência, serenidade. Estes momentos pelos quais nós estamos passando, momento de transição, talvez a culminância de um período de transição, período de transformação no nosso meio físico e também no espiritual, e em especial no plano espiritual, que possamos dar a nossa cota de colaboração, de contribuição para este momento de transformação ocorrer de uma forma mais tranquila, mais harmônica, sem muitos abalos na nossa vida. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de fazermos escolhas, mas a nossa vida ela é feita de escolhas, porque até quando nós dizemos não querer fazer escolha, nós estamos fazendo uma escolha, talvez a escolha pior para a nossa vida, que é ser omisso, porque via de regra, quando nós não fazemos escolha, nós estamos sendo omissos. Então que possamos rogar a estes companheiros, esses companheiros que nós denominamos como anjos de guarda, que eles possam nos intuir, nos auxiliar, para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. E hoje trouxemos aqui, para continuarmos os nossos estudos, com base no livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, o capítulo 24, que tem como título Aparências. Então aqui André Luiz nos chama a atenção em relação àquelas situações que nós, via de regra, deparamos à nossa frente e fazemos julgamentos só pelas aparências, só pela casca, mas na verdade não sabemos verdadeiramente o que está ocorrendo. Então, lembrando as palavras de Jesus, quando ele nos chama a atenção para o julgamento, não julgueis
para que não sejais julgados. Então aqui André Luiz começa dizendo: não acuse o irmão que parece mais abastado. Ou seja, então não acusemos, não apontemos o dedo àquele companheiro de jornada que, aos nossos olhos, e às vezes até mesmo seja mais afortunado materialmente falando do que nós. Quais são as dificuldades pelas quais ele passa na vida? Igual André Luiz acrescenta na sequência: talvez seja simples escravo de compromissos. Então, aquele companheiro que nós o acusamos de ser mais afortunado, talvez ele seja ou esteja numa situação pior do que a nossa, escravizado às coisas materiais. Porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, independentemente da posição social onde nós nos encontramos na atual existência, todas elas são experiências necessárias para a nossa vida. Se estamos numa situação desta, de mais abastados materialmente falando, experiências que nós precisamos para a nossa vida. Se estamos numa situação mediana, também materialmente falando, experiências que precisamos adquirir para a nossa vida. Se estamos numa situação de pobreza ou de miséria, também são experiências pelas quais nós precisamos passar, principalmente para treinarmos a nossa aceitação, a nossa resignação para com a vida em relação àqueles momentos de dificuldade, mantendo a consciência tranquila e a fé em Deus em um futuro melhor. E André Luiz segue dizendo o seguinte: não condene o companheiro guindado à autoridade. Quantas vezes nós criticamos um companheiro que foi elevado, que foi convidado à condição de autoridade aqui no nosso meio? Mas quais são as responsabilidades, ou quais serão as responsabilidades que aquele companheiro terá a partir daquele momento? Aumentadas, responsabilidades aumentadas. Então André Luiz nos diz, é provável seja ele mero devedor da multidão. Então aqui ele nos fala naquele sentido espiritual dos nossos compromissos, das nossas dívidas em relação à nossa trajetória. Se fomos convidados a servir de uma forma mais ampla, numa condição de autoridade aqui na Terra, numa condição, podemos pegar aí uma condição de um administrador público de uma cidade, de um país ou de uma comunidade menor, ou seja, quanta responsabilidade. Ou seja, então aqui ele nos fala, provavelmente seja ele um devedor de multidão. Exatamente por isso que ele foi elevado, ele foi convidado a assumir aquele compromisso naquele momento para servir aquela multidão de pessoas para com as quais ele tem dívidas. E também pode ser naquela situação em que ele tenha vindo realmente não como um devedor, mas como um missionário para auxiliar toda aquela multidão. Então ele acrescenta ainda dizendo: não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Então, quantas vezes nós reclamamos em relação às pessoas que estão nos administrando e nós tendo que obedecer às suas ordens? Mas será que aquele companheiro que está ali naquela condição de administrador, naquela condição de chefia, será que ele não está ali, de uma certa forma, sendo torturado? Será que ele está ali por livre e espontânea vontade? Ou será que não é algo na sua consciência que o acusa e que lhe fez aceitar aquele desafio em prol dele mesmo? E aí André Luiz ainda acrescenta: não menospreze o colega conduzido a maior destaque. Aquele colega nosso de trabalho, que em um determinado momento também foi guindado a uma condição de chefia,
a uma condição de maior destaque, um supervisor, um chefe de uma seção, e assim sucessivamente. Aí ele fala, não menospreze aquele colega, porque a responsabilidade que ele pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Então, aquele que nós às vezes menosprezamos ou criticamos numa condição de chefia, ou que foi conduzido a uma condição dessa de destaque, ele nos fala que a responsabilidade que ele tem sobre os seus ombros talvez lhe seja um tormento incessante. E é lógico que nesse caso aqui, ele foi levado a uma condição de responsabilidades maiores, com compromissos maiores, e se ele realmente agir de forma responsável, ele trabalhará muito mais do que aqueles companheiros que hierarquicamente estão numa condição inferior à dele. E ainda ele acrescenta para a nossa reflexão: não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. Aqui vale para a mulher e para o homem, ou seja, todos nós, ambos os sexos, se por acaso nos apresentarmos de forma suntuosa, de forma ornamentada, às vezes até em excesso, e aí ele nos diz porque o luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Quantos companheiros de jornada que às vezes são de uma certa forma obrigados a andar de forma luxuosa, mas que para ele é uma tortura, devido à posição que ele ocupa na sociedade, no local de trabalho. Às vezes ele é obrigado a participar de várias e várias reuniões ao longo da semana, tendo que utilizar, por exemplo, terno completo. E ele preferiria andar de camiseta ou num social bem mais simples. E devido àquela condição onde ele está inserido de responsabilidade, de destaque, ele de uma certa forma é obrigado a andar de uma forma aparentemente e exteriormente luxuosa, mas que para ele é uma verdadeira tortura. Então ele diz ainda, ó, não critique as pessoas gentis que parecem insinceras. Quantas pessoas às vezes chegam próximo de nós e nos cumprimentam, às vezes até com uma certa alegria, e que às vezes você percebe assim uma insinceridade nas palavras, nas atitudes daquela criatura. Mas aí ele nos diz, ó, que não são insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Então aqui ele nos chama a atenção para não criticarmos essas pessoas, mesmo que elas estejam agindo de forma insincera, mas naquele momento, naquela situação onde ela se encontra, demonstrando ser gentil, mesmo insinceramente, ela está fazendo esforços enormes para evitar grandes crimes ou grandes deslizes na sua vida que a prejudicaria e muito na sua trajetória. Então é melhor que naquele momento, até que ela aprenda verdadeiramente ser sincera, é melhor ela manter aquela condição de insinceridade nas suas atitudes do que praticar crimes. Se naquela atitude dela, não sendo sincera, ela não está prejudicando ninguém, é melhor que seja assim, até que ela chegue à condição de sinceridade. Não se gaste, ou melhor, não se agaste, ou não fique chateado com um amigo mal-humorado. Quantas vezes nós ficamos chateados, nós ficamos às vezes até revoltados com companheiros que são mal-humorados, que às vezes já chegam, de uma certa forma, nos agredindo com o seu mau humor e que constantemente está mal-humorado. Mas nós conhecemos verdadeiramente a sua trajetória espiritual, nós não conhecemos verdadeiramente o que ele atinge na sua intimidade para que ele tenha aquelas atitudes, às vezes, constantes de mau humor. Aí, se você questioná-lo, ele vai te responder assim, eu nasci assim. Aí ele mantém aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Então, sabemos que a vida não é assim. Nós podemos até ter nascido de uma forma, e todos nós nascemos, mas estamos aqui exatamente na vida
para realizarmos transformações para o bem, para uma vida melhor. Então, em relação àquele mal-humorado, ele acrescenta: você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Então, antes de criticarmos aquele companheiro intolerante, aquele companheiro mal-humorado, façamos uma análise de nós mesmos. Tentemos conhecer um pouco aquele companheiro e fazermos ou realizarmos aquela reflexão. E se eu tivesse no local dele? Se eu tivesse passando pelas dificuldades dele, qual seria o meu comportamento? Será que eu estaria firme naquela posição de alegria, de felicidade, como vimos anteriormente, mesmo que de forma insincera, eu ser gentil ao invés de mal-humorado? E aí ele acrescenta ainda mais uma outra reflexão. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Quantos de nós ainda na nossa conversação, no nosso diálogo do dia a dia, ainda usamos com constância a futilidade? E aí ele acrescenta: você também era assim quando lhe faltava experiência. Então, se nós já conseguimos passar, se algum de nós já conseguiu passar desta posição de futilidade, adquirindo maior experiência, não critiquemos, porque se realmente já adquirimos maiores experiências, já usamos de uma forma correta, ou pelo menos mais correta, o nosso verbo, não sendo fútil no nosso comportamento, no nosso conversar, com certeza não iremos criticar aquele que ainda se mantém nesta posição de futilidade. Porque aquele que realmente já aprendeu, ele não critica o outro, porque ele sabe quão difícil é esta caminhada, quão difícil é o crescimento verdadeiro. Porque aquele que já passou, que já fez esta caminhada evolutiva, ele sabe quanto é difícil. E aí André Luiz acrescenta para encerrar: não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os, ao invés de criticar, ajudemos estes jovens quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Nós já passamos por este período de juventude, onde nós ainda nos comportávamos e já nos comportamos de uma forma em que hoje, quando nós lembramos de alguns ou de vários comportamentos nossos, nós até temos vergonha do comportamento daquela época. Mas com certeza tudo foi e tudo é aprendizado na nossa trajetória. E aí, por último, ele encerra: não seja intolerante em situação alguma. Vejamos o que André Luiz nos chama a atenção. Não sejamos intolerantes com ninguém, nem mesmo conosco, e em especial conosco, porque se já aprendemos a não ser intolerante para conosco, com certeza já demos alguns passos para não sermos também intolerantes para com os outros. Então, não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então, neste bater do relógio que ele coloca aqui, incessantemente, quantas vezes nós iremos reencontrar com aquele companheiro ou com aqueles companheiros que hoje nós agimos para com ele ou para com eles de forma intolerante. E amanhã, quando nos reencontrarmos e precisarmos que aquele companheiro não seja intolerante para conosco, qual será a atitude dele se ele não for um pouco mais esclarecido do que nós? Pensemos nisto. Igual Jesus nos fala: fazei ao outro
tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Não queremos e não gostamos de forma alguma quando alguém age com intolerância para conosco. Se não gostamos, se achamos ruim esse comportamento intolerante, com certeza, sem sombra de dúvida, o outro também não gosta. Pensemos nisto. Reflitamos, meus irmãos, e que possamos, ao longo deste dia, ao longo da nossa trajetória, irmos fazendo constantemente, conforme os nossos orientadores, os nossos anjos de guarda, nos intuem e nos pedem para que hoje nos esforcemos um pouco mais do que ontem para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Amanhã, acrescentar um pouco mais de esforço nas nossas atitudes para sermos melhores do que hoje. E assim, irmos caminhando rumo à perfeição relativa que nos é reservada. Perfeição relativa, sim, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. Não vivamos de aparências, que possamos ser verdadeiros nas nossas atitudes, naquele rumo à verdade que é Deus. Paz a todos, muito obrigado pela companhia, um bom dia ainda, né? Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.